querendo Esta fazer uso do tempo. conferência será gravada agora. Não havendo quem se manifeste para usar a palavra, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Presidente, eu não tenho pauta para esta sessão. Passamos então pela ordem para relatar o conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas e demais ouvintes, eu tenho para relatar o processo TCL número 5.698 de 2019. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas com base em denúncia encaminhada pelo Procurador-Geral do município de Porto Real do Colégio, na qual relata supostas irregularidades encontradas naquele município quando da transição do governo ocorrido no ano de 2016. Esse é o breve relatório, senhor presidente, senhora conselheira. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhor presidente, conforme trazido pelo conselheiro relator, o presente processo trata-se de representação em face do ex-prefeito de Porto Real do Colégio, senhor Sérgio Reis dos Santos, em razão de fatos ocorridos na transição de mandato no exercício de 2016, onde foi trazido este Ministério Público de Contas pelo Procurador-Geral do município de Porto Real do Colégio a ocorrência de diversas irregularidades na transição de gestão. Doutor Enio, só para melhorar aqui a nossa comunicação, se Vossa Excelência puder dar um pouco mais de ganho no microfone de Vossa Excelência, tá, o som está muito baixo. Momento, escutar. Senhor presidente, está ouvindo? Melhorou bastante, doutor Enio, melhorou bastante. Parece que travou o sinal vindo do doutor Enio. Esperar um pouco para ele recuperar o sinal. Senhor presidente, vocês estão me ouvindo? Pode continuar, doutor Enio, conseguimos sim agora. Está ouvindo bem? Está ouvindo, sim. Porque como eu coloquei agora há pouco, o pessoal do DTI fez uma alteração na câmera e microfone aqui do computador e a gente estava com alguma dificuldade na configuração, mas acho que está resolvido. Pois bem, diversas irregularidades, né, que ocorreram na transição de gestão, em especial violando a resolução deste próprio Tribunal de Contas, a resolução número 003 de 2016, que prevê procedimentos de transição de mandato. Também foram noticiados falhas, né, nos portais da transparência, bem como não acesso a informações essenciais da gestão municipal, que foram pedidas, inclusive, com base na lei de acesso à informação e que não foram obtidas pelo novo gestor. Em razão dessas situações fáticas de irregularidade, o Ministério Público entrou com a representação, pedindo a submissão do feito à época ao plenário, né, mas que agora é relatado nas câmaras. Pedimos o juízo positivo de admissibilidade, o devido processamento da representação
e que, após a instrução processual e as devidas diligências a serem realizadas pelo órgão técnico, os autos retornem ao Ministério Público de Contas para a sua manifestação final. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao relator, doutor Sérgio. Senhor presidente, eu faço o registro aqui que tem no registro no meu voto a fundamentação de competência dessa Corte de Contas para exame da matéria, e aqui eu trago as disposições tanto constitucional como legal e regulamentar, e passo como de praxe em todos esses processos de representação em denúncia, o exame dos pressupostos de admissibilidade, e daí a gente invoca os artigos 43 da Lei 5.604 de 94, que é a nossa lei orgânica, e o 191 do Regimento Interno da Corte de Contas, que é a Resolução 003 de 2001. E aí, no exame desses pressupostos, eu verifico, no caso dos autos, que esses pressupostos estão presentes, portanto, tanto com relação ao representante, que é o próprio Ministério Público de Contas, e o responsável pelos atos, que é administrador sujeito à jurisdição dessa Corte de Contas, nos termos da nossa lei orgânica. E a matéria também eu faço menção de que se trata de indícios de irregularidades no processo de transição de governo, tema regulado na esfera federal pela Lei 10.609 de 2002, e no âmbito do Estado de Alagoas, por meio de recomendações do próprio Tribunal de Contas, veiculadas na Resolução Normativa número 003 de 2016, que dispõe sobre a recomendação de instituição de equipe de transição para os governos municipais do Estado de Alagoas. Dentre as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas, destacou o desaparecimento de documentos referentes a procedimentos licitatórios, contratos administrativos, processos de empenho, relatórios contábeis, pastas funcionais de servidores e folhas de pagamento, bem como a ausência de repasse de informações pela Comissão de Transição de Governo para a nova equipe de governo, ausência dos balanços bimestrais e consolidados do Fundo Municipal de Saúde. Há também indícios de descumprimento da Resolução 003/2016, no que diz respeito ao processo de transição, que não foi de forma integral observada tanto pelo gestor que estava sendo sucedido, quanto pelo o prefeito eleito, o sucessor. A referida resolução normativa, ela elenca os documentos, a documentação de encaminhamento obrigatória de uma gestão de governo para outra, bem como descreve como deve ser e ocorrer o processo de transição, desde a instituição da comissão até a posse do prefeito eleito. Eu faço também aqui o registro que o Ministério Público de Contas observou indícios de irregularidades também da parte do prefeito eleito. E aí o Ministério Público de Contas coloca como importante averiguar a responsabilidade concorrente também da atual gestão nesse processo. E aí, por fim, o Ministério Público de Contas informa ainda a necessidade de averiguar a conexão dos presentes autos com objeto sob análise nos processos TC, número 3.054 de 2017 e 3.597 de 2017, sugerindo a reunião de todos esses processos. Bem,
E daí, senhor presidente, senhora conselheira, eu passo diretamente para o voto. Dessa forma, apresento os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para a admissibilidade da representação sob exame, diante dos indícios de irregularidades apontados pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Propõe voto no sentido de que essa Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 do nosso regimento interno. Também proponho a reunião dos processos 3.054/2017 e 3.597 de 2017 a esses autos, na forma do artigo 79 da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno. Também proponho sobrestar o processo no gabinete deste conselheiro relator para que sejam realizadas a citação, audiência, diligência e demais providências que o relator determinar a fim de instruir o feito. E aqui, senhor presidente, senhora conselheira, eu abro um parênteses só para esclarecer que eu tenho adotado essa prática de sobrestar o processo e nesse momento, assim, instruir o feito com diligências para apurar e obter novas informações e também dar oportunidade ao gestor de se manifestar sobre essas irregularidades e também apontar outras e colocar de forma objetiva e clara a responsabilidade de cada um no processo, e inclusive apurar suposto dano ou prejuízo e quantificá-lo, apontando quem são os responsáveis, quem deu causa a essas irregularidades. Então, sempre é necessário que o processo fique sobressado no gabinete para que a gente adote essas providências e também futuramente dê oportunidade a esses responsáveis, aos gestores, de apresentar a sua defesa, o contraditório, e, por fim, numa análise final, decidir sobre o mérito e trazer novamente a deliberação desta Câmara. Portanto, a adoção desse procedimento tem sido característica dos meus votos. Então, eu tenho decidido dessa forma, e também, por último, de dar ciência da decisão com envio de cópia do acórdão ao responsável, que no caso desses autos é o senhor Sérgio Reis Santos e o senhor Aldo Enio Borges. Como voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se posiciona a conselheira Cleide? Eu acompanho a proposta de voto do conselheiro Dr. Saído. Aprovado. Senhor presidente, tenho então, senhor presidente, agora um segundo e último processo. Trata-se do TCAL número 7.862/2018. Trata-se de denúncia encaminhada à ouvidoria do Tribunal de Contas de Alagoas, em que o denunciante noticia a desatualização das informações constantes no portal da transparência do município de Tanque d'Arca, o que estaria impossibilitando o acompanhamento dos vencimentos dos servidores municipais, a fiscalização da gestão fiscal e dos atos da administração pública. Após instrução, a ouvidoria deste Tribunal de Contas determinou o encaminhamento dos autos a este relator, e o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas se manifestou por meio do parecer número 622/2019 da Terceira Procuradoria de Contas, opinando pelo conhecimento e processamento da denúncia sob análise. Esse é o breve relatório, senhor presidente, senhora conselheira. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido já pelo relator, o Ministério Público de Contas
ofereceu parecer nos autos, parecer 622 de 2019, entendendo que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade para o processamento nessa Corte de Contas e pede que e que posteriormente, após a apuração por parte dos órgãos técnicos desse tribunal, os autos retornem ao MPC para a manifestação final de mérito. A palavra, o doutor Sérgio. Senhor presidente, dando continuidade, aqui eu faço novamente o registro da fundamentação para exame da matéria, que compete a esse Tribunal de Contas fiscalizar e apurar as denúncias e representações que relatam a ocorrência de irregularidades e ilegalidades decorrentes de atos praticados por qualquer agente público sujeito à sua jurisdição. E aqui, como de praxe, como havia também já informado no processo anterior que relatei, faço o exame desses pressupostos e verifico que, no caso desses autos, todos estão presentes. O denunciante é parte legítima para representar o Tribunal de Contas, o responsável é jurisdicionado desta corte, é administrador, sujeito à jurisdição da corte, a matéria denunciada, o objeto da denúncia trata de indícios de irregularidades na transparência da gestão fiscal e dos atos praticados pela administração pública municipal, tema abordado tanto na Lei Complementar número 101/2000 e na Lei Federal 12.527/2011, todos objetos de controle realizados por esta Corte de Contas na forma estabelecida na Constituição, na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno, e faço referência aqui que, em síntese, o denunciante relata falta da atualização do portal de transparência do município Tanque d'Arca, especialmente no que se refere à disponibilização de dados relativos à folha de pagamento dos servidores, frotas e gastos com veículos locados, mencionando ainda supostos casos de funcionários da prefeitura que estariam recebendo salário sem comparecimento ao trabalho. Bem, a ouvidoria fez uma instrução inicial do processo, em que encaminhou ofício ao prefeito do município, os ofícios 54 e 55 de 2018. Em resposta, o prefeito municipal encaminhou termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Federal, como comprovação de seus esforços no sentido de aprimorar a transparência da gestão, justificando as irregularidades como herança de gestões passadas e na baixa qualidade do serviço de internet disponível na região. Afirmou ainda desconhecer suposta prática de irregularidade de servidores municipais que não estariam realizando a devida contraprestação de serviços à prefeitura, e informou ainda que tomaria medidas de investigação interna. Em suas razões, o Ministério Público de Contas analisou as justificativas trazidas pelo gestor, evoluindo para uma pesquisa de mãos próprias no portal de transparência, em que constatou as irregularidades noticiadas pelo denunciante, apontando ainda outras omissões naquele portal, como a desatualização das folhas de pagamentos publicadas, ausência de informações claras que identifiquem os servidores e seus vencimentos, ausência de informações detalhadas sobre os contratos firmados pelo município, desatualização das informações referentes às leis orçamentárias do município, relatórios resumidos de execução orçamentária, relatórios de gestão fiscal, pareceres de controle interno, e prestação de contas do governo. Bem, aí faço menção aqui aos princípios de publicidade, também trago aqui trecho de doutrina acerca da importância da transparência e da publicidade na administração pública, e faço também o registro das normas que
regulamentam essa exigência da transparência na gestão fiscal e de informações, da Lei de Informações. Por fim, eu chamo a atenção de que muitos municípios alagoanos encontram em situação de descumprimento da legislação de que trata da transparência na gestão pública, sendo alvos de reiteradas denúncias que tratam da inatividade dos portais de transparência. Situação essa que impõe obstáculos ao exercício do controle social, requerendo uma atuação urgente por parte desta Corte de Contas, no sentido de exigir o cumprimento das normas de transparência. Não apenas no plano da formalização desses portais, mas especialmente em relação ao conteúdo e à tempestividade das informações, que são o objeto desta representação que passo para a proposta de voto. Que, dessa forma, senhor presidente, senhora conselheira, verifico presentes os requisitos exigidos, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para a admissibilidade da representação sob exame, diante dos indícios de irregularidades apontados pelo denunciante, pelo Ministério Público de Contas de Alagoas. Eu proponho voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa decida conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 do nosso regimento interno, sobrestar o processo no gabinete deste conselheiro, para que sejam realizadas as providências que este relator determinar, a fim de instruir os autos, como falei no processo anterior, eu tenho adotado isso exatamente para a gente identificar de forma exata eventual dano ou prejuízo, identificar quem causou de fato essas irregularidades, dar oportunidade ao gestor de se defender e apontar de forma clara, objetiva, quais são as irregularidades e não somente encaminhar para o prefeito, no caso dos autos aqui, ou então ao responsável, a denúncia e pedir para que ele se manifeste. Então, aí, podendo ele omitir alguma, por exemplo, informação constante na denúncia. Então, é necessário essa medida de sobrestamento para que nós possamos fazer essas audiências, a diligência e outras medidas para a instrução do feito. Bem, e por fim, da ciência da decisão com envio de cópia do acórdão ao prefeito do município, ao controlador interno e ao denunciante, o senhor dos autos, e comunicar também a ouvidoria dessa Corte de Contas. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira e senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão, o voto do conselheiro doutor Sérgio. Encerra a discussão, coloco em votação. Como se pronuncia a conselheira Cleide? Eu vou acompanhar integralmente a proposta de voto do conselheiro substituto, doutor Sérgio. Certo. E nesta sessão, a conselheira está também colhendo o voto dele, que ele foi convocado para participar da sessão. Portanto, aprovado a proposta de voto com os votos unânimes desta Corte Deliberativa. Continuando a palavra, doutor Sérgio. Senhor presidente, eu tinha apenas esses dois processos para relatar nessa sessão, então assim eu encerro a minha relatoria desta terça-feira. Obrigado, doutor Sérgio. Passo então eu a relatar. Inicio com o processo terceiro número 15.196, 2012, da Secretaria de Estado da Assistência Social, o responsável, senhor Marcelo Palmeira Cavalcante. Trata-se da análise do processo TC 15.196, oriundo do FUNCONTAS, memorando 173 de 2012, que anotou o descumprimento da resolução normativa número 02 de 2013,
do senhor Marcelo Palmeira Cavalcante, então gestor da Secretaria de Estado da Assistência Social, referente ao não envio no prazo regulamentar do primeiro termo aditivo ao contrato com a empresa ALC Serviços de Telefonia Limitada. Compuscando os autos, verifiquei que entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo e a lavratura da decisão se passaram mais de 5 anos. É o relatório. Você dá a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, houve manifestação do Ministério Público nos autos com parecer 050 de 2014. Nesse parecer foi consignado que a defesa apresentada pelo ex-gestor ela seria insubsistente, não trazendo elementos suficientes para afastar a aplicação da multa. Em razão disso, a nossa manifestação foi pela aplicação da penalidade. Ocorre que, pela data que eu estou vendo aqui, como o parecer foi de 2014, pelo visto o processo ainda não foi julgado, eu acredito que tenha ocorrido de forma superveniente o lapso temporal dos 5 anos, e de acordo com a súmula 001 desse Tribunal de Contas, o processo deve ter o afastamento da multa em razão da ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, o seu arquivamento. Obrigado, doutor Enio. Em que pese a ocorrência de possível impropriedade administrativa no encaminhamento das informações no calendário das obrigações, conforme determina a resolução normativa desta Corte de Contas, destaca que essas irregularidades ensejaria a aplicação de multa por parte deste tribunal. Contudo, para a aplicação da sanção, diante da segurança jurídica, há de se observar as fórmulas prescricionais. Neste caminho, cumpre destacar que o fato gerador da aplicação da multa, até a presente data, observa-se o percurso, o discurso de mais de 5 anos. Assim, o presente processo desafia a aplicação da súmula 01 desta Corte de Contas. No compuscado dos autos, verifiquei que, da ocorrência do fato gerador até a presente data, não houve julgamento definitivo do processo, e esse fato se deu à da prescrição da pretensão positiva deste tribunal, consoante posicionamento firme deste nosso gabinete. Diante da inviabilidade da aplicação da multa por este tribunal, reconheço a prescrição da pretensão positiva e determino o arquivamento dos autos, e assim como voto e submeto a vossas excelências. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como conselheira Rosa vota, Cleide vota? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota conselheiro substituto, doutor Sérgio? Foi Vossa Excelência também, senhor presidente. Aprovado. Para relatar o processo TC de número 15032 de 2017. Interessado, senhor Vitor Oliveira Silva, procurador do município de Maceió. Trata-se de uma comunicação. Trata-se de comunicação de irregularidade subscrita pelo procurador do município de Maceió, senhor Vitor Oliveira Silva, para dar ciência a esta Corte de Contas do processo administrativo disciplinar, com o número aqui posto, que tramitou na Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do município de Maceió, para apuração de fatos funcional da servidora municipal, a senhora Cícera Félix de Lima Costa. A apuração do município de Maceió concluiu que a servidora inseriu declaração falsa de documentos públicos com o fim de alterar a verdade sobre faltas injustificadas e receber o valor integral do subsídio. O processo foi tombado no Tribunal de Contas como comunicação de irregularidade e tramitado como representação. Recepcionado o processo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para manifestação conclusiva. Do setor foi exarado o parecer número 210/2019 da Terceira Procuradoria, pugnando pela conversão do feito em diligência. Recepcionado como representação para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o Gabinete da Presidência, que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do nosso regimento,
decidiu pela admissibilidade da mesma. Em apertada síntese, é o relatório. Passo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer número 210 de 2019 e solicitou que fossem feitas diligências junto à Prefeitura Municipal, tendo em vista que não há nenhuma informação acerca de eventual processo de tomada de conta especial aberto pela municipalidade em face da servidora, a fim de que seja quantificado e apurado o débito existente em virtude desses documentos falsos que foram inseridos para os seus processos de promoção na carreira, o que acaba gerando um dispêndio financeiro maior, tendo em vista que nesses processos de promoção os servidores acabam tendo incremento remuneratório. Tendo em vista que essas informações não constam dos autos, o Ministério Público solicitou que fosse feita diligência junto à Prefeitura, pedindo a cópia integral do procedimento administrativo disciplinar, bem como que seja informada ao Tribunal de Contas se houve a instauração de processo de tomada de contas especial, porque a depender dessas informações, se caso já tenha havido esse processo de tomada de contas especial e tendo sido feito já o ressarcimento ao erário, seria o caso, inclusive, de partir para o arquivamento do presente feito. Como nós não temos essas informações ainda nos autos do processo, pedimos que fossem realizadas essas diligências, que após as informações prestadas pela Prefeitura Municipal, que os autos retornem para a nova manifestação. Eu peço venha a Vossas Excelências que nós já temos algumas denúncias nessa mesma toada de outros processos, inclusive eu relatei na semana passada, me parece que 2 ou 3 processos desse mesmo conteúdo. Então eu vou pedir venha a Vossas Excelências para trazer direto o voto que eu profiro nesta sessão. Eu voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos noticiados pelo procurador do município de Maceió, o que faço para solicitar o envio pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, no âmbito da Procuradoria do município de Maceió, de cópia completa do processo administrativo instaurado em desfavor da senhora Cícera Félix de Lima Costa, para exatamente verificar se o tribunal encaminha, se as providências, como diz o doutor Enio, já foram tomadas pela própria comissão, pelo próprio município. Se não forem, para que nós possamos determinar a tomada de conta especial no sentido do ressarcimento ao erário. De forma que, assim apresento o voto e coloco em discussão. Certo, a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Maria Cleide? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Como vota o conselheiro substituto, doutor Sérgio? Voto com Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, agradeço ao doutor Sérgio a disponibilidade de compor o código dessa sessão, encerrando a mesma e convocando-os para a sessão da próxima semana em horário regimental, com a abertura, com a leitura das 2 atas, dessa sessão e da sessão anterior. Até logo, bom trabalho a todos. Bom dia a todos.